Hoje a gente vai falar sobre como que faz uma pesquisa científica usando LLM. Vamos dar uma olhada no tipo de artigo que ela está criando, vamos ver qual é a qualidade dessas coisas e ver o que aconteceu nesse tipo de pesquisa que está tentando descobrir coisas usando inteligência artificial. É isso aí, vamos lá! Gente, sempre agradecendo todo mundo que se inscreveu, todo mundo que deixou seu like. Um agradecimento especial a todos os membros que estão apoiando esse projeto de inteligência artificial. Então, a notícia de hoje é essa aqui, ó. Pesquisa automatizada. O cientista de IA gera artigos por $15 cada. Ou seja, se você quiser gerar um artigo, você consegue fazer ele por $15. Imagina que você está ali na faculdade, imagina que você está fazendo seu mestrado, seu doutorado, que você vai passar meses tentando conseguir explicar alguma coisa e vem uma inteligência artificial por $15 e faz um artigo que recebe uma nota melhor do que a sua. Não, isso aí é de, né, perder a vontade de viver em 5 minutos. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Um novo sistema de IA chamado de AI Scientist pode realizar pesquisas científicas de forma completamente autônoma, desde brainstorming e experimentos até a escrita de artigos completos. Então não é só o artigo, faz o brainstorm, ele faz o experimento, escreve o artigo, faz tudo, né? Pesquisadores da Universidade de British Columbia, a Universidade de Oxford e a startup IA Sacana, e em português a gente já até entende que é uma IA sacana, porque afinal de contas ela está sacaneando os pesquisadores. Eles desenvolveram um sistema de inteligência artificial capaz de conduzir pesquisas científicas de forma independente. Chamado de AI Scientist, o sistema pode gerar novas ideias de pesquisa, escrever código, executar experimento, visualizar e até mesmo compor artigos científicos completos. O processo funciona da seguinte forma: primeiro, com base em uma direção de pesquisa e uma estrutura de código simples, o AI Scientist gera novas ideias. Então é isso aqui, ó. É desse gráfico que ele está falando, ó. Tem uma ideia e um planejamento de inovação e você joga para uma LLM. Aí depois elas são verificadas quanto à novidade por meio de busca em bancos de dados científicos por trabalhos semelhantes. Isso aí é mais ou menos, quem já fez artigo científico sabe, é mais ou menos o que acontece. Você faz uma revisão bibliográfica, é isso que eles estão falando aqui, ó. Vai fazer uma verificação da novidade, né? Vai ver o que está acontecendo, o que estão falando sobre aquele assunto, sobre essa ideia que você já teve aqui. E é interessante, ele fala assim, ó, que ele faz uma busca num banco de dados. Em geral, quando você está trabalhando com inteligência artificial para fazer pesquisa, você direciona quais são os artigos de qualidade, quais são os artigos que você quer que ela cite, quais são os artigos que tem a ver com o assunto. Porque se ela for buscar na internet, ela vai encontrar desde o Reddit, desde a blogueirinha e desde todo mundo falando de um assunto e de repente não é essa a questão, de repente não tem a qualidade de que um artigo precisaria. Aí depois, ó, ideias promissoras são então implementadas em código e experimentos são executados automaticamente. Então basicamente assim, ó, daí ele selecionou aqui as ideias e vai escrever um experimento aqui, ó, na parte dos experimentos, ele vai escrever o experimento, vai gerar um código pela própria LLM com um ajudante aqui, ó. Esse ajudante não ficou claro pela notícia se ele é uma pessoa, se ele é um ajudante programático, alguma coisa assim. Escreve um script de execução do experimento, faz o experimento e fica atualizando o plano, né? Entra num loop aqui, experimento, faz a atualização do plano, experimento, atualização do plano. E isso vai girando, até que chega uma hora que ele tem dados suficientes para fazer uma exibição, fazer alguma conclusão. Ele vai fazer um template do manuscrito, né? Do que ele vai escrever, ele vai começar a escrever o paper agora, escreve o texto com a LLM, com esse ajudante também de novo, faz o manuscrito e depois ainda faz uma revisão do paper. E aqui, ó, ele coloca 3 pontinhos aqui, que significa que esse ciclo pode reiniciar, porque de repente ele pode escrever ainda um outro artigo baseado nesse artigo mesmo, ou fazer mais artigos sobre o mesmo assunto, para levantar ideias sobre o mesmo tema, né? Ó, em seguida, o sistema cria visualizações dos resultados e escreve um artigo completo, no estilo de uma submissão típica de conferência, descrevendo, interpretando os resultados e colocando-os no contexto da pesquisa. Finalmente, o AI Scientist conduz um processo simulado de revisão por pares para avaliar a qualidade do artigo. Quem escreve o artigo já está acostumado com essa ideia de revisão por pares. Você vai fazer uma revisão em geral, que vai ser a pessoa não sabe quem está escrevendo o artigo para não ter viés, que a gente sabe que tem, mas ela vai tentar evitar esse viés, e mais de uma pessoa vai fazer uma revisão para que você tenha uma revisão menos tendenciosa. A equipe demonstrou a abordagem ao definir o AI Scientist para trabalhar em 3 áreas de Machine Learning: modelos de difusão, modelos de linguagem baseado em Transformers e Grokking. Grokking é um termo conceitual lá para um tipo específico de aprendizado que tenha um aprendizado depois do overfit. Se você não manja de redes neurais, esquece esse Grokking aqui, é só uma palavra bonita para deixar para lá. Para cada área, o sistema produziu um artigo completo a um custo de menos de $15 por peça. Esse valor de $15 aqui, quem já trabalhou com agentes, quem já trabalhou com inteligência artificial, assim, que é mais avançada, que você quer fazer uma coisa mais detalhada, que você vai usar um modelinho um pouco mais caro, $15 é até pouco. Dá até para dizer que isso aqui foi um artigo meio mal feitinho, bem econômico. Temos que considerar também que esses valores aqui estão baixando cada dia mais e a inteligência dos modelos está ficando cada vez mais alta. Então talvez esse valor de $15 caia com o tempo. Mas o que eu posso arriscar dizer também é que mesmo que ele caia, vamos supor que ele caiu para 7, a tendência são as pessoas gastarem esses mesmos $15 fazendo mais etapas, fazendo mais coisas dentro dessa LLM, deixando ela um pouco mais complexa e esse processo um pouco mais complexo. Para avaliar os artigos gerados, os
pesquisadores desenvolveram um revisor automatizado com base em um grande modelo de linguagem. Em testes, o revisor de IA obteve desempenho comparável ao de humanos na avaliação de submissões. De acordo com o revisor de IA, alguns dos artigos escritos pelo The AI Scientist excedem o limite de aceitação de uma das principais conferências de aprendizado de máquina. Eu quero mostrar aqui, ó, antes de a gente continuar ali ler o artigo, esse aqui é o Sacana AI, né, que a gente já falou. Ele chama Sacana porque ele sacaneia os escritores de artigos, mas aqui, ó, aqui ele tem uma hora que ele mostra os exemplos, ó, ele fala aquelas histórias todas, e isso aqui, ó, são exemplos de papers gerados pelo The AI Scientist. E olha aqui, gente, olha aqui, ó, parece um texto normal de uma pessoa normal que fez ali um artigo normal. Então, ó, isso aqui, ó, AI Scientist Generated Preprint, Dual Scale Diffusion, Adaptative Feature Balancing for Low Dimensional Generative Models. Ou seja, o negócio tá, tipo, tem um título bonitinho, fala que o autor é anônimo, o paper está sobre revisão de duplo cego, ou seja, por isso que tá anônimo, né? Então, vamos dizer assim, a pessoa que vai ler não sabe quem que tá escrevendo. E tá lá, ó, resumão, esse paper introduz uma abordagem adaptativa de redução de ruído de dupla escala para modelos de difusão de baixa dimensionalidade. E por aí vai, gente. É aquela conversinha clássica de artigo, né? Explicando tudo que ele tá fazendo, né? Com as ideias, tudo mais que tá acontecendo. As nossas maiores contribuições são uma novidade na arquitetura dos modelos adaptativos de redução de ruído de dupla escala, de baixa dimensionalidade. Enfim, daí ele explica tudo. É aquele velho techniquez, assim, que a pessoa tem que ser da área pra entender o que ele tá falando, pra saber se ele tá falando besteira ou não. Ó, coloca aqui uns gráficos. Olha que interessante, jogou uns dinossauros aqui. O que será que ele tá falando ali? Será que essa imagem foi ele mesmo que fez? Exemplos generados pelo nosso modelo de adaptação. Olha só, gente. Isso aqui, gente, se ele fez realmente um código e esse artigo faz sentido, eu não li o artigo pra saber qual nota que eu daria pra isso. Mas aparentemente, se eu visse isso aqui, eu já ia achar interessante. Só de bater o olho nessa figura aqui, eu falo assim, o que tá acontecendo aqui, cara? O que tem a ver esse dinossauro aqui que ele tá fazendo? Mas é interessante, né? E aí ele explica tudo, ó, o artigo todo, falando lá o que tá acontecendo por trás, o problema, colocando as fórmulas matemáticas, mostrando todos os processos, todos os procedimentos, gráficos de execução. Isso aqui muito provavelmente tem a ver com os códigos que ele mesmo gerou. Vai até o fim, gente. Vai até o fim. Ó, coloca algumas tabelinhas de performance, explicando todos os modelos que ele tava fazendo, todas as análises que ele tava fazendo. Então, gente, ó, conclusões e trabalhos futuros, explica tudo que ele vai fazer, ó. Futuro work pode ser nananana, e começa a explicar que coisas que ele pode fazer no futuro. Coloca as referências e, ou seja, um artigo escrito com 11 páginas, com referências e tudo mais. E esse aqui é só um deles. Aqui tem mais outro, aqui tem mais outro, aqui tem mais outro. Tá tudo aberto aqui, ó, gente. Como que faz pra ver esses artigos? O link tem aqui, ó, página do projeto. Mas é sacana.ai/AI-scientist. Vocês já entenderam, o negócio não é brincadeira. A gente não tá falando do ChatGPT fazendo uma bobagemzinha, falando de um promptzinho de zoeira. Tá falando de uma coisa bem séria. O cientista de IA atualmente fornece sugestões em vez de ciência real. Isso aqui é um detalhe, hein? Ó, agora vamos falar de pontos fracos. No entanto, o The AI Scientist tem várias limitações significativas em sua forma atual. O revisor automatizado não pode fazer perguntas aos autores e não pode interpretar as figuras. Olha que interessante isso aqui, ó, porque às vezes você poderia inclusive mandar um e-mail para um autor, você poderia conversar com outras pessoas, você poderia fazer algumas coisas assim, e aqui o cara tá simplesmente mandando ver, né? Ele não pode interpretar figuras. Isso aqui é um detalhe, assim, que na verdade é mais de implementação, porque hoje a gente já consegue fazer interpretação de figuras. Eu acredito que isso aqui é mais uma alimentação da implementação do que da tecnologia. A geração de ideias geralmente produz propostas muito semelhantes em diferentes execuções e modelos. A implementação de ideias geralmente falha ou é implementada incorretamente. Isso aqui é um detalhe importante. Devido ao número limitado de experimentos, os resultados geralmente não têm a profundidade e a precisão típicas da comunidade de machine learning. Então você já começa a perceber, né? Isso é uma coisa até que tem a ver com código. Quem já trabalhou com código, que está gerando código ou gerando alguma coisa assim. E quando você está trabalhando ali num contexto muito fechado, muito pequeno, poucas regras, pouca coisa, ali ele vai bem. As LLMs funcionam bem. Conforme ela começa a ficar maior e mais complexa, aí a quantidade de alucinação começa a virar uma loucura e a qualidade começa a cair. O The AI Scientist também tem dificuldades com aspectos visuais, como gráficos ilegíveis ou layout de página abaixo do ideal. Ah, agora eu entendi um pouquinho melhor, né? Tem o gráfico, ele consegue até ler o gráfico, mas de repente às vezes não tá muito legível. Às vezes tem alguns artigos que são importantes e são artigos bem antigos. Por exemplo, um dos artigos mais importantes que tem, que fala sobre os perceptrons, é um artigo absurdamente antigo, lá de 1950 e qualquer coisa, e é batido à máquina, sabe? Não é um artigo, não tá escrito aqui, negócio. Enfim, as coisas podem ter os mais diversos cenários. Outras fraquezas estão relacionadas às práticas de citação e à interpretação correta dos resultados. O cientista de IA tem dificuldade em encontrar e citar as fontes mais relevantes. Isso é bem normal, né? Às vezes ele cita alguma fonte, mas não é a mais relevante, não é a mais importante, não é a mais atual de repente. Ao avaliar resultados, erros críticos ocorrem ocasionalmente, como ao comparar valores numéricos ou considerar métricas alteradas. Em casos raros, resultados inteiros são até mesmo alucinados. Os autores
autores, portanto, aconselham não considerar o conteúdo científico dos artigos gerados pelo valor de face. Em vez disso, os artigos devem ser vistos como sugestões de ideias promissoras que os especialistas podem prosseguir. Isso aqui eu acho que é uma das coisas mais valiosas, sabe? Quando você começa a conversar com alguém sobre um assunto que é, vamos dizer, a tua área de pesquisa, e a pessoa começa a ter ideias, mesmo que as ideias não façam o menor sentido, sempre tem uma ideia sem sentido que libera a tua mente para pensar uma coisa que você não tinha pensado, e isso faz toda a diferença. A mente aberta, você está preparado para ver uma coisa que não faz parte daquilo que você está acostumado a pensar, é um ponto muito forte de quem gosta de ciência. E é por isso que muitas vezes as pessoas comuns não conseguem entender ciência e acham que a ciência é do mal, e que a ciência não funciona, ou que a ciência é aquilo. Justamente porque para ser cientista de verdade, você tem que ter a mente aberta, principalmente porque os dados falam mais alto do que a nossa opinião quando se trata de ciência. Você tem que ter essa habilidade de você ler uma coisa que você não queria ler, ver uma conclusão que você não gosta, ter uma tese desconfirmada quando você faz um experimento. Isso aí dói no ego, né, gente? Uma estrutura para o futuro. O AI Science tem muitas fraquezas, mas ainda é uma visão interessante do futuro em que as máquinas conduzem pesquisas de forma independente e alcançam avanços científicos. Alguns problemas atuais podem ser resolvidos com modelos multimodais, enquanto outros exigem modelos significativamente mais poderosos que podem tirar conclusões lógicas melhor. Eles podem então ser integrados à estrutura dos desenvolvedores. Isso é bem interessante, né, gente? Se você viu meu outro vídeo falando sobre inteligência artificial gerando código e resolvendo problemas matemáticos, você vai ver que tem uma diferença bem interessante entre resolver problemas matemáticos e escrever artigos científicos. Resolver problemas matemáticos, você pode fazer um programa, esse programa pode dar certo, pode dar errado, e é muito mais fácil de avaliar se o programa acertou ou não quando você tem uma resposta conhecida, quando você sabe um resultado que tem que acontecer com base em um programa de computador. O artigo científico, por outro lado, não. Você pode escrever uma abobrinha, você pode gerar um gráfico de alguma coisa que não faz o menor sentido, e ainda assim tudo fazer sentido. Então vamos dizer assim, gerar artigo científico é um problema mais difícil, é um problema mais aberto. Não é a mesma coisa que ficar escrevendo groselha e escrevendo qualquer coisa para qualquer pessoa. E eles ainda comentam, o pesquisador de IA Andrew J. Peterson recentemente fez uma análise crítica desses planos, alertando sobre um colapso do conhecimento devido aos modelos de linguagem. Essa ideia de colapso do conhecimento é justamente aquela coisa. Se a inteligência artificial aprendeu com o conhecimento humano e agora começa a gerar conhecimento, o próximo gerador de conhecimento vai aprender com os conhecimentos que a própria inteligência criou. E ela começa a entrar num loop de alucinação que só vai, e ela começa a falar cada vez mais besteira e as coisas começam a perder o sentido. Esse é o tal colapso do conhecimento. E é por isso que essas inteligências, por enquanto, no nível que a gente tá, no estágio atual, se eu fosse dar uma categorizada, ela resolve bem, com certeza, problemas mais simples em problemas mais curtos, porque ela tem menos chance de alucinar e ela consegue ser facilmente auxiliada. Problemas mais longos, problemas mais complexos, ela também resolve, só que aí ela já tem mais imprecisão e ela vai ter uma assertividade menor. Você vai estar arriscando mais e vai estar gastando mais, mas ela também resolve. E um outro detalhe importante é, se ela estiver sendo auxiliada e sendo tutorada por um ser humano do lado dela, conforme ela vai pesquisando, ela vai conversando, tirando dúvidas com uma pessoa, isso aumenta absurdamente o desempenho dessa inteligência artificial. Eu vou deixar um desafio para vocês aqui, gente. Quem consegue daí da audiência implementar isso aqui com Langflow? Você escreve um prompt aqui, ó, com uma ideia, um plano de inovação, e aí ele vai fazer isso aqui, ó. Você vai dar uma base de dados, você pode até definir uma base de dados, que ele pesquisa se aquela ideia é nova ou não, faz um score daquela ideia, gera um experimento, faz um código, escreve o script do código e entra no loop. Quando ela tiver dados para mostrar esse experimento, ela vai começar a escrever um manuscrito, escreve um paper e faz uma revisão. Eu diria que se você fizer isso em 3 etapas, ao invés desse bando de etapas aqui, ó, fizer só uma geração de ideias, nem precisa fazer essa complexidade toda. Faz um experimento e escreve um artigo com base nesse experimento. Faz só 3 coisas, 3 bloquinhos. Essa parte do meio talvez gere pelo menos 3, né? O experimento, daí você faz um experimento com update para depois gerar um dado. Se você conseguir fazer isso, deixa aqui no comentário que eu quero saber se deu certo e o que você conseguiu fazer. Se você quiser apoiar o canal para continuar vendo vídeos como esse, seja membro. Os membros têm acesso ao grupo do WhatsApp e vídeos antecipados. É isso aí. Deixa seu like. Valeu!